Muito bom ver a presença dos irmãos aqui num dia que nós comemorando uma data bem especial, onde nós falamos que o calendário brasileiro, hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia, e é muito importante para nós ver vocês aqui, cada irmão, quem tem acompanhado, eu sempre digo isso, pelas redes sociais, esse interesse dos irmãos pela palavra do Senhor. É isso que nos move, é isso que nos faz estar aqui, é prestar culto ao Senhor e sermos alimentados pela palavra de Deus. E eu fico muito contente pelo esse privilégio que eu tenho hoje da gente falar um pouco sobre as Escrituras. E hoje, parte daquilo que eu vou estar falando, eu tenho aqui o Eliel e o Gessé que me acompanhou, foi extraído de uma conferência, de um congresso que nós fomos em Franca, onde o tema era autoridade das Escrituras, ou autoridade bíblica. E ali a gente foi grandemente abençoado e confrontado pela palavra do Senhor. E eu esperava, estava anotado para mim um dia compartilhar com vocês parte daquilo que a gente tem aprendido, aprendeu lá e continua aprendendo, que isso é extraído da palavra do Senhor. Eu espero que nesta manhã a palavra do Senhor ela possa estar falando de forma bem clara e audível aos nossos corações, ao ponto de nós sairmos daqui animados a manter essa palavra viva em nossos corações, cada vez mais procurando ler, interpretar, nos aproximar do nosso Deus. Antes de fazer a leitura do texto base, eu quero que os irmãos anotem bem essas palavras. Eu coloquei ali no primeiro slide e guardem bem essa frase, esse trecho que está aí sendo reproduzido, porque ele é muito importante. Quando pergunta-se para nós, o que é a Bíblia? Por que vocês amam tanto essas Escrituras? Por que o pessoal leva para cima e para baixo? Eu sei que hoje a gente vê que tem diminuído um pouco as pessoas que têm levado e tendo esse apego com a palavra de Deus, mas nós que fomos alcançados pelo amor de Cristo, nós devemos ter uma consciência bem definida do que é a Bíblia, o que ela representa para nós. A palavra de Deus, ela pode trazer vários conceitos, ilustrações e definições sobre o que é a Bíblia. E dentro disso tudo nós podemos trazer uma definição que a Bíblia, ela é a revelação especial de Deus para a humanidade, dada para a nossa salvação e para a instrução. Através da leitura das Escrituras que são entregues nos púlpitos, nós somos alcançados um dia pelo amor de Deus. E esse mesmo amor que nos alcançou e nos salvou, ele também nos instrui. Por isso que ele diz, a Bíblia é a revelação especial de Deus. É a palavra de Deus, onde ela contém aquilo que o nosso próprio Senhor e Salvador queria expressar para nós conhecermos. Ela é a revelação especial de Deus para a humanidade, dada para a nossa salvação, para a instrução. Interpretá-la corretamente é essencial para que nós creiamos, pensamos e vivamos conforme a vontade de Deus. Somente saber o que está na Bíblia, ou levar elas nas mãos, não é suficiente. Nós devemos entender que através das Escrituras, ela molda o nosso ser, a nossa maneira de viver. Ela um dia nos alcançou através das palavras vivas do nosso Senhor, e ela nos faz olhar para as Escrituras e queremos ser mais semelhantes a Cristo, vivermos conforme a vontade de Deus. O texto que nós vamos estar lendo é 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16, um versículo somente, bem curto. Eu pretendo aqui conseguir, dentro do nosso horário, concluir esse estudo tão importante. A palavra de Deus diz assim, em 2 Timóteo 3:16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Vou ler o verso 17 também.
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe a leitura e a aplicação dela em nossas vidas, amém? Nós acabamos de ler um trecho, um texto bíblico, que ele é bastante utilizado para defender ou para explanar a autoridade da Bíblia nos dias em que nós temos vivendo. Quando nós falamos sobre a Bíblia, atualmente a Bíblia, ela é o livro mais distribuído e mais vendido ao longo da história, com cerca de mais de 5 bilhões de cópias. Muita coisa. Se for pensar, né? Bastante, é um best-seller, é o livro mais vendido e mais distribuído. Mas em contraposição a isso, ao mesmo tempo, ele é o livro mais atacado. É o livro que ao longo do tempo tem se levantado contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, questionamentos sobre a sua autoria, sobre a sua confiabilidade, sobre a sua autoridade. Alguns chegam a propor que a Bíblia seja atualizada. Já ouviram falar disso? Provavelmente já deve ter ouvido, porque o conteúdo que nela existe não é compatível com o tempo moderno que nós estamos vivendo. Olha só o que eles estão dizendo. Outros afirmam que a palavra de Deus, ou as Escrituras, ela não é inerrante, porque ela foi escrita por homens falhos. Ainda existem algumas correntes liberais que afirmam que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, à medida que você for lendo, as suas inclinações pessoais, as situações que você está passando, ela vai falar com você, mas ela como um todo, ela não é a palavra de Deus, nela contém a palavra de Deus. E isto é um grande erro, porque soma-se a ideia de que a verdade da Bíblia, ela não é absoluta, ela é relativa. Vale de quem está interpretando. Se você está interpretando, Deus falou no seu coração, que isso pode, então eu posso. Mas o que está dizendo nas outras escrituras? E eles invalidam as outras orientações que confrontam o nosso comportamento para validar aquilo que satisfazem os seus egos e os seus critérios. Sendo que a palavra de Deus, ela deveria ser usada ao contrário, para nos moldar, para trabalhar em nós e mostrar o que nós precisamos mudar para sermos mais parecidos com o nosso Senhor. Diante desses ataques, que não é de hoje que isso acontece, várias pessoas confrontando a autoridade, a confiabilidade da Bíblia, a sua autoridade, a sua inerrância. Durante muito tempo a Bíblia foi alvo de ataque, mas ao longo da história os cristãos se levantaram para enfrentar esses tipos de ataques, esses tipos de acusações. Em 1978, houve-se uma declaração de Chicago, um concílio onde vários irmãos, cerca de 300 cristãos, se reuniram para defender a inerrância, a inspiração, a infalibilidade das Escrituras, a autoridade das Escrituras. Esses irmãos levantaram um grupo para combater aqueles que estavam colocando em xeque as Escrituras sagradas. E aí, meus irmãos, que nós vamos nesta pequena manhã, tentar desenvolver aqui 4 pontos, onde nós vamos falar sobre pontos verdadeiros ou verdades essenciais sobre as Escrituras, que nós vamos ter que nos atentar para fazer como esses irmãos fizeram quando a Bíblia foi confrontada diante dele, quando a Escritura foi colocada em xeque. Nós precisamos nos posicionar, e quando alguém vir tentar diminuir, depreciar, ou talvez adulterar, ou trazer algum engano sobre a palavra de Deus, nós devemos estar preparados para nos posicionar como os cristãos que manuseiam a palavra do Senhor e entendem o que nela está escrito, e que toda ela é inspirada por Deus, em que toda ela é inerrante, em que toda ela é infalível, onde que a Escritura ela é indispensável. Nós queremos destacar essas 4 verdades nessa manhã. A Escritura, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é indispensável para as nossas vidas.
Quando nós lemos aqui no verso 16, a palavra do Senhor começa assim: toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Mas ela começa: a escritura é inspirada. Eu não tenho o costume de colocar às vezes as terminologias gregas, mas eu acho que hoje nessa manhã era importante a gente estar colocando. Pode passar para o próximo. Quando nós dizemos que a Bíblia ela é inspirada, a palavra de Deus nos diz, no original dela, passa para o próximo slide, por favor. A palavra no original diz que o que significa essa palavra inspirada é um adjetivo composto que é Deus soprou, ou soprada por Deus, que no grego fala theopneustos, tel de Deus e pneu de soprado, sopro, soprada por Deus. Porque às vezes a gente pensa que a Bíblia é inspirada no sentido comum, popular, daquilo que a gente conhece como inspiração. Por exemplo, uma pessoa inspirada, ela compõe lindas canções, ela escreve poesias, ela pinta quadros lindos. Ela também ela escreve livros. Pessoas inspiradas produzem coisas boas. Mas quando o autor estava diante dessa expressão theopneustos, ele olhou para o vocabulário nosso e não encontrou nada que pudesse suprir suficientemente o que significava a palavra de Deus. É theopneustos, é inspirada, e ele colocou esse sentido mais popular. Mas a palavra de Deus, ela não é inspirada nesse sentido, que a gente pensa que provém do homem, que sai do corações, das emoções, da inclinação do ser humano, da sua criatividade. A palavra de Deus, ela não vem do homem, mas ela é soprada por Deus. Por isso que nós dizemos que nesse sentido comum de inspiração, a Bíblia não se encaixa. Quando nós falamos de inspiração, somente as Escrituras são inspiradas. E no momento que nós estávamos lá no congresso sobre as Escrituras, dizia assim: a palavra de Deus é teossoprada por Deus. É o nosso Deus soprando as suas verdades, a sua palavra. No momento que nós estamos diante dessas Escrituras, vocês devem ter uma consciência plena que não é inspiração de homens, não são inspiração dos apóstolos. Nós vamos falar sobre isso. Eles foram movidos, inclinados por Deus, mas a palavra foi dada, ela saiu da boca de Deus para nós. Quando nós abrimos as Escrituras, nós estamos recebendo as palavras vivas de Deus, soprada por Deus. Então, quando nós deparamos com alguns belos hinos, com alguns louvores, algumas obras cristãs, nós tentamos até falar pelo sentido que nós conhecemos: esses louvores foram inspirados por Deus. Mas na verdade, como a Bíblia, não existe algo igual. Somente a Bíblia é inspirada no sentido de inerrante, infalível, indispensável. Alguns louvores, alguns livros, algumas obras cristãs podem conter erro, porque é o homem, a gente usa a expressão, iluminado talvez pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito. Nesse sentido, ele pode compor algumas coisas que às vezes precisam ser corrigidas. Por isso que mesmo alguns louvores que nós cantamos aqui, nós tomamos o cuidado de avaliar as letras, para saber se realmente está de acordo com as Escrituras, porque os homens, sem ser soprados por Deus, falham. Sem ser movidos por Deus, podem falhar. Então, somente a Bíblia é inspirada nesse sentido, inerrante, infalível, indispensável. Ela flui da boca de Deus, ela é palavra de Deus que procede do nosso Senhor para nós. As palavras do nosso Deus, elas não são meramente palavras humanas que falam sobre Deus. Quando você olha para as Escrituras e você vê tudo aí registrado, não são homens falando sobre Deus.
Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Mas é Deus falando a nós, seres humanos. Não é homens que registraram a palavra de Deus falada a homens. Mas é o próprio Deus falando com nós, seres inferiores, pecadores e falhos. Às vezes nós perdemos esse sentido que a palavra de Deus, ela é realmente algo que veio do próprio Cristo, do próprio Deus para nós, soprada, chegou até nós, ela fluiu da boca do Senhor para chegar até os nossos ouvidos e transformar os nossos corações. Por isso, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não podemos adulterá-la. Nós não podemos desprezar essa palavra do Senhor. E às vezes o que tem acontecido são algumas pessoas levando a palavra de Deus como se fosse um livro qualquer. E não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Nela está encontrada a vontade de Deus. É nela que nós podemos ter acesso à salvação. É por ela que nós somos instruídos. Ela não é um livro para ficar aberto e colocado ali na estante, na entrada da sua casa. Ela não é um livro para você deixar aqui nos bancos dessa igreja e vir a ler somente nos dias das reuniões. Ela não é um livro para ficar empoeirado lá no seu guarda-roupa. Ela precisa ser lida. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. A palavra de Deus, nós vamos falar sobre isso. Ela produz vida em nós. Ela produz alegria em nós. Ela confronta até mesmo os nossos erros. Ela desperta Cristo em nós. Não tem como nós falar que nós amamos o nosso Deus, que nós queremos ouvir a Tua palavra, que vocês querem vir aqui para escutar a voz de Deus, sendo que em casa nós não abrimos a palavra para ouvir a voz do nosso Criador. Jesus afirma em Mateus 4:4, ele está fazendo uma citação de Deuteronômio, e ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Theopneustos, a palavra soprada por Deus. Mais uma vez, e aqui ele começa, está escrito. Ele está colocando aqui um ponto para nós levarmos a sério. A palavra de Deus, ela é autoridade. Está escrito, prestem bem atenção. Nem só de pão viverá o homem. As Escrituras são as palavras de Deus que procedem da boca dele. E não podemos viver sem ela. Sem a palavra de Deus, nós vamos morrer espiritualmente. Por intermédio da palavra de Deus, nós somos alimentados. É na palavra de Deus que nós recebemos a revelação divina, necessária para a nossa vida espiritual. É através da palavra de Deus que as nossas baterias são recarregadas. É através da palavra de Deus que nós somos moldados e transformados. E por isso nós dizemos que quando uma pessoa ela aceita Jesus Cristo como Salvador, ela tem esse compromisso de estar lendo e conhecendo o seu Senhor, para que a velha natureza seja mortificada e haja agora uma nova natureza. Eu não entendo porque essas pessoas que querem atualizar a Bíblia ou modificar ela aos seus caprichos, buscam nela mudanças porque não querem transformar as suas vidas, não faz sentido. A igreja é composta de pessoas que entenderam que do jeito que estava, não estava bom. Nós éramos escravos do pecado, dominado por essa carne imunda. Mas um dia a palavra do Senhor, ela veio ao nosso coração como uma espada de dois gumes, que corta ossos e medulas, que perfura o íntimo do nosso ser. E ela nos transformou,
para sermos novas criaturas, porque nós entendemos que aquilo que nós estávamos vivendo era ruim, e agora nós precisamos viver em novidade de vida com Cristo, e agora através da palavra de Deus, nós recebemos agora as instruções para vivermos uma vida com Cristo, e nos afastar do pecado. E se nós dizemos que nós queremos Cristo, não faz sentido desprezar as Escrituras, tentar encaixar algumas coisas nela para substituir os nossos erros, para suprir os nossos erros. Não faz sentido. Precisamos nos alimentar das Escrituras. E um outro ponto, quando o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, ele diz que não há uma parte das Escrituras, como alguns dizem, a palavra de Deus contém a palavra de Deus. Não, ela é palavra de Deus. Toda a Escritura, do Primeiro Testamento ao Segundo Testamento, do Antigo ao Novo Testamento, todo ele é palavra de Deus, cada vírgula, cada ponto, tudo isso foi inspirado, soprado por Deus. E por isso não faz sentido dizer que só parte dela é palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda ela. Embora talvez alguns pudessem dizer, olha, ali ele está fazendo menção ao Antigo Testamento, porque até então nem tinha a Bíblia formada igual nós temos. Nem tinha o Novo Testamento formado. Como que você diz que toda a palavra de Deus é inspirada? Quando nós olhamos para 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, ele vai dizer assim, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destas coisas em todas as suas cartas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também fazem com as demais Escrituras. Pedro está falando que existem às vezes algumas partes nas Escrituras que é difícil de interpretar. E convenhamos que sim, tem umas coisas que nós devemos debruçar, gastar tempo, esmerar, procurar, talvez até material de apoio para a gente entender algumas coisas nas Escrituras. Mas ele fala que aquilo que Paulo estava escrevendo era comparado ou era parte das demais Escrituras. Quando ele diz demais Escrituras, ele está dizendo que as cartas de Paulo faz parte das Escrituras, como as outras do Antigo Testamento e os Evangelhos que já estavam circulando. Em 1 Timóteo 5,18 também diz, pois as Escrituras diz, e aqui nós vamos ver aquilo que é considerado Escritura, a palavra de Deus. E Paulo vai citar Lucas e também vai citar Deuteronômio como escrituras. Quando Paulo aqui em 1 Timóteo 5, e no verso 18 ele diz, não amordaçarás o boi quando pisa o grão, ele está fazendo uma referência lá de Deuteronômio 25:4. Ele está dizendo que aquilo lá que está escrito nas escrituras lá em Deuteronômio, é escritura, é palavra de Deus. O Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, ele é palavra de Deus. Quando nós olhamos para algumas passagens do Antigo Testamento, nós encontramos algumas expressões, assim diz o Senhor, através de alguns profetas, dizendo que o Senhor fala através daqueles homens, mas é palavra de Deus, no Antigo e no Novo, porque quando ele diz, o trabalhador é digno do seu salário, ainda em 1 Timóteo 5,18, ele está fazendo referência a Lucas 10, capítulo 7. Então ele está falando que as Escrituras são lá do Antigo e as Escrituras também são do Novo. Tanto o Antigo como o Novo estão sobre a mesma autoridade, inspiradas por Deus, sopradas por Deus. Então, quando vierem a questionar, olha, é parte das Escrituras? Não, é todas as Escrituras. Nela contém a palavra do nosso Deus soprada para nós. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estamos deparando com aquilo que Ele queria que nós entendêssemos. A revelação especial de Deus é quando Ele quis ser conhecido. E Ele fez a natureza
que é a revelação geral, ele traz a chuva, ele traz as suas bênçãos. Nós entendemos que tem um Deus Criador, mas essa revelação geral, ela não é suficiente para a salvação, mas a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, nela se encontra o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para salvar aquele que crê. Por isso é tão especial. Nela está contida as palavras do nosso Criador. Por isso nós devemos levar a sério. A inspiração dos textos foram dadas por Deus e os autores foram movidos para falar sobre esta palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, nós estamos lendo várias referências bíblicas para nós embasarmos essa ideia que a Bíblia ela é inspirada. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 diz: porque jamais uma profecia ela teve origem de vontade humana. Olha só, ela não vem de homens, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Essa parte aqui falando sobre impelidos ou movidos, ela quer dizer que esses autores, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo para entregar as Escrituras conforme Deus queria que fosse entregue. E um detalhe importante: as Escrituras foram entregues por Deus, onde Deus moveu esses homens para que Ele pudesse falar sobre as Escrituras, falar a palavra de Deus, sem eles perderem as suas personalidades, sem eles não deixarem de levar em conta o cenário a qual eles estavam inseridos. Eles escreveram de plena consciência daquilo que estava sendo entregue. Quando Paulo vai dizer, olha, o evangelho que o Senhor, que Cristo me deu, ele sabia que aquilo vinha da parte de Deus, ele tinha consciência que aquilo não vinha dele, mas vinha diretamente do Senhor. E quando nós falamos que a palavra de Deus, ela não foi ditada, porque tem pessoas que falam assim, olha, no momento em que ela foi inspirada e os apóstolos escreveram, eles foram de alguma forma possessos por um espírito e eles telegrafaram como se fosse uma entidade descendo, eles escrevendo ali as escrituras, como se fosse no espiritismo, quando escreve aquelas cartas. E não foi assim. O nosso Deus não deixou de levar em conta as suas personalidades, o cenário que eles estavam. Deus agiu através da vida dele para que a palavra fosse exatamente o que Deus queria. Mas nós encontramos Paulo dizendo, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 14 ao 16, ele vai dizer, batizei também na casa de Estéfanas, além destes, eu não me lembro se batizei outro algum. Olha só, Paulo está falando assim, olha, eu batizei alguns lá na casa de Estéfanas, mas eu não lembro se eu batizei mais alguns. Mostrando que existe a personalidade dele. Pedro falando, as escrituras são difíceis de interpretar. Às vezes Paulo falando assim, digo eu, mas não o Senhor. Mostrando que Deus usou a personalidade, o jeitão de cada apóstolo, mantendo as suas identidades e levando em consideração o ambiente que eles estavam ali. Então a palavra de Deus não foi que essas pessoas entraram em um tipo de transe e começaram a escrever, não. Deus agiu de uma maneira extraordinária, ao ponto que eles escrevessem exatamente o que Deus queria que fosse escrito, através das suas experiências, através das suas linguagens. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Obviamente que sim. Nós somos seres humanos. Não faz sentido escrever na linguagem dos macacos. Tem que ser os homens. Tem que ser o ser humano para escrever a palavra de Deus. Mas não pela sua vontade, ou sua força, ou sua inspiração pessoal. Mas movidos, impelidos por Deus. Vocês estão entendendo até aqui? Hein? Então nós falamos que a palavra de Deus, ela foi inspirada, teopneustos, sopradas por Deus, e ela tem essa autoridade vinda de Deus,
E os apóstolos foram impelidos pelo Espírito Santo, impelidos por Deus, para escrever exatamente o que Deus queria que fosse escrito. E nela não contém erros. E por isso que nós sabemos que a Bíblia, ela sendo inspirada por Deus, consequentemente, ela tem que ser inerrante. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no verso 16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se a palavra de Deus, ela conter erros, caiu por terra tudo que ele falou aqui. Não faz sentido. Se a palavra de Deus existe erro, como que nós vamos confiar? Como que esses homens estavam entregando as suas vidas para serem mortos, para divulgarem, para pregarem a palavra de Deus, para proclamarem o evangelho de Cristo? Hoje nós vivemos muito tranquilo, mas aqueles apóstolos foram vítimas de Marte, mortos de formas cruéis, por não abrirem mão da palavra do Senhor. Pregaram a palavra de Deus, divulgaram a palavra de Deus, ao ponto de perderem as suas próprias vidas. E não foi 1, 2, 3, não. Foram muitos mil cristãos. Vários cristãos morreram. Milhares de cristãos morreram. Que livro tem potencial para transformar uma vida ao ponto dele se entregar pelo amor de Cristo? Da última mensagem, eu esqueci de colocar aqui, eu queria ter colocado com os irmãos. Cristãos que não têm a liberdade como nós temos de ter a Bíblia. Eu disse que nós temos um cardápio muito grande das Escrituras. É Bíblia com leão, é Bíblia feminina, é Bíblia da criança, é capa preta, azul, amarela, é de couro, é de tudo quanto é jeito. E eles às vezes rasgam a página da Escritura, colocam no bolso, vai na casa do irmãozinho e lá eles abrem as Escrituras. Eles abrem uma parte que eles têm para poder compartilhar com as pessoas, para que elas possam conhecer o amor de Deus. E às vezes nós temos tanto privilégio, tanta abundância em nossas mãos, e nós desprezamos essa palavra tão rica e preciosa. Nós estávamos conversando com alguns irmãos, que eu sei que às vezes tem alguns irmãos que aprendeu até a ler na Bíblia. Olha que bênção. Às vezes tem irmãos que não conseguem nem ler. Mas eu falei assim, meu irmão, existe hoje, está facilitando um pouco para a gente aprender. Talvez alguém chega lá, coloca a Bíblia em áudio para você, você põe para ouvir ela. Você vai aprender um pouco da palavra do Senhor. Nós precisamos dessa palavra. João, ele pôde dizer, no capítulo 10, no verso 35, que a Escritura, ela não pode falhar. A palavra de Deus, ela é inerrante e ela não falha. Ao longo dos anos, existe uma ciência que estuda a crítica textual das Escrituras, procurando nelas erros, porque os manuscritos originais, aquilo que nós chamamos de autógrafos, já não se encontram mais disponíveis. O que nós temos é milhares e milhares de cópias que compõem o texto original, com altíssima precisão. Quando a crítica textual ela foi pesquisar sobre os manuscritos da Bíblia, e nós vamos falar sobre isso, eu até esqueci de passar o slide, mas no Novo Testamento, quando eles estavam fazendo as suas pesquisas, existem mais de 5.700 cópias das cartas de Pedro, Paulo, os evangelhos, que circulavam entre as igrejas, e sem haver distorção, adulteração da palavra. Nenhum livro da história da humanidade se compara à palavra do Senhor. Não existe nenhum livro ao longo dos séculos que contém essa quantidade de cópias, que elas são compatíveis, que não há adulteração entre elas, que o início, o começo e o fim são iguais.
Existem talvez alguns manuscritos aí que têm 800 cópias, mas perto das Escrituras, 5.700 registradas. E elas datam séculos 2 depois de Cristo. Pouco mais de 100, 200 anos depois da morte do nosso Senhor e Salvador. Textos com autoridades e propriedades para comprovar a inerrância das nossas Escrituras. Como isso pode acontecer, meus irmãos? Como que isso pode ser algo preservado? Deus preservou as Escrituras ao longo dos anos, começando por ela oral sendo falada, depois ela sendo registrada no Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros ali no Antigo Testamento, depois Salmos, Jeremias, Isaías, Provérbios, registrados e encontrados intactos depois de muitos anos. Deus preservou as Escrituras. Nós podemos ver que existe, aí eu coloquei, não está dando para ver direito, a imagem ficou um pouco escura. Tenho encontrado no Mar Morto, que são os escritos de Qumran. No Mar Morto existiu ali umas cavernas, que dentro delas existia um pote semelhante a esses, com rolos das Escrituras, vários fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento, encontrado no ano de 1947, e aí foram escavando, procurando mais, até o ano de 1956. Isso aí é o famoso escritos de Qumran. E também foram encontrados mais evidência em 2021. De mais escritos onde a palavra de Deus do Antigo Testamento estava preservada, intacta. E quando eles pegaram aqueles documentos, as escrituras que estavam dentro dessas cavernas ali na região de Jerusalém, próximo ao Mar Morto, ali naquelas cavernas, eles puderam comparar com aquilo que nós temos hoje das Escrituras. E eles olharam para alguns salmos, idêntico. Isaías, idêntico. Provérbios, Deuteronômio, estava tudo lá sem alteração. Deus preservou ao longo dos anos as suas Escrituras. Por isso nós entendemos que a palavra de Deus, ela possui uma base de manuscritos incomparável, superior a qualquer outro documento antigo. Por que eu estou dizendo isso? Ainda vou falar mais algumas coisas. É porque existem evidências concretas que a palavra de Deus permanece inerrante até os nossos dias. Quando nós falamos de cumprimento de profecias, eu tenho que andar por conta do nosso horário, nós encontramos profecias em relação à vinda de Jesus Cristo que foram cumpridas com exatidão. É assombroso quando nós olhamos para as profecias do Antigo Testamento e olhamos para quando Cristo veio, elas se cumprem exatamente como foi. Por exemplo, em Isaías fala que Cristo ia nascer de uma virgem, em Isaías 7,14. O local de nascimento seria em Belém, Miqueias 5,2. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Zacarias 9,9. A traição por 30 moedas de prata, Zacarias 11, versículos 12 e 13. As mãos e os pés perfurados de Cristo, Salmos 22 e 16. Os seus ossos não foram quebrados, Salmos 34 e 20. A morte entre os malfeitores, tudo isso, profecias cumpridas que se encontravam no Antigo Testamento, cumpridas ali em Jesus Cristo. A palavra de Deus é inerrante, ela não contém erros. E quando nós falamos de evidências no campo secular, naquilo que nós falamos da ciência, dos achados arqueológicos, nós também encontramos evidências que cada vez mais trazem sustentação, trazem propriedade para as nossas escrituras. Recentemente, nós até falamos sobre isso no discipulado. Nós temos um discipulado nessa igreja local entre alguns jovens, e nós falamos sobre a Eva mitocondrial. Alguns cientistas gastaram milhares de dólares, muito dinheiro, e eles saíram
fazendo pesquisa em todo o mundo, coletando dados, DNAs humanos, e eles chegaram em um resultado final. E pasmem vocês, sabe o que é o resultado final deles? Quando eles coletou todas as células, DNA de alguns seres humanos sobre todo mundo? Que a humanidade veio de uma mulher só. Se eu soubesse que eles estavam pagando tanto dinheiro por conta disso, nós falávamos até o nome dessa mulher para eles. É Eva, meu filho. Nós queríamos até um pouquinho de comissão, porque a palavra de Deus já está falando há muito tempo que o homem surgiu lá no Jardim do Éden, a partir de Adão e Eva veio toda a humanidade. O que nós ensinamos nas nossas escolas dominicais, o que nós falamos para as nossas crianças, os cientistas estão descobrindo agora. Nossa, descobriram em cima de um morro esqueletos de peixes, no alto de um monte. Como que esse peixe chegou aqui? Adivinha? Dilúvio. Nossa, então subiram as águas nesse ponto. Meu amigo, a palavra do Senhor já nos conta isso. Registros indígenas mostram canoas nos altos das serras, mostrando que até lá eles presenciaram um dilúvio. O que a ciência está revelando hoje é algo que a palavra de Deus tem falado há muito e muitos anos. Estudos científicos têm comprovado cada vez mais que a palavra de Deus, ela é inerrante. Existe um outro estudo também, em uma região de Tel El-Ramá, que é a Sodoma de hoje. Os cientistas fizeram uns estudos lá e eles descobriram que aconteceu uma catástrofe lá naquele local. Eles entenderam que meteoros caíram naquele lugar e dizimou toda a cidade e a população. A palavra do Senhor também fala que em Sodoma e Gomorra, o Senhor mandou cair enxofre do céu, para acabar com toda a cidade. Mais provas arqueológicas e científicas, reforçando a veracidade, a confiabilidade, a integridade das nossas escrituras. Quando a palavra de Deus fala que um homem, ele foi engolido por um peixe, e depois ele foi cuspido, meus irmãos, isso não é a historinha da carochinha. Se Jesus Cristo cita isso como um fato histórico, é porque aconteceu. Se ele fala que no jardim do Éden existiu ali dois homens, eles foram enganados, um homem e uma mulher, que foram enganados por uma serpente, e a partir da queda, o pecado passou a todos, é porque ali é a verdade inegociável. Porque se nós começarmos a colocar isso em xeque, nós vamos começar a perder pontos fundamentais da nossa fé nas Escrituras. Então, quando dizer, ora, o dilúvio não aconteceu, aconteceu sim. O homem nasce, é construído lá no Jardim do Éden, não veio de macaco, coisa nenhuma. E se a gente fosse entrar, aí a gente ia desenvolver muito mais coisa e o tempo não daria. Mas a inerrância bíblica, ela afirma que na palavra do Senhor não há erro. E por isso nós podemos repousar sobre o caráter verdadeiro de Deus. Nós podemos entender que as profecias foram cumpridas com exatidão. Nós temos evidências no mundo real que a ciência, que a arqueologia, a história comprovam que a palavra de Deus, ela é inerrante. Então a nossa confiança na palavra de Deus, ela deve ser cada vez mais fortalecida. E por isso nós não podemos ter medo de construir a nossa fé, de fundamentar a nossa casa nas doutrinas e nas práticas das Santas Escrituras. Elas devem ser um alicerce sólido para as nossas vidas, porque na palavra de Deus encontra-se a revelação divina e é totalmente confiável. E se ela é inconfiável, ela não pode conduzir o homem ao erro. Ela é infalível, as Escrituras. Se a palavra de Deus, ela diz que o homem deve amar a sua esposa, que a esposa deve submeter ao seu marido, que os filhos devem obedecer aos seus pais, e que os pais devem corrigir os filhos, façam isso, porque
tudo que a palavra de Deus nos traz não nos vai conduzir ao erro, mas vai nos conduzir a uma vida mais próxima de Deus, uma vida de mais acertos, uma vida que nós vamos ser guiados e orientados por Deus, ao ponto de nós não decepcionarmos com frustrações, com problemas que a sociedade traz, porque nós estamos fundamentados em Deus. Mas no momento em que nós começarmos a olhar para as orientações bíblicas e ir ao contrário disso, na contramão, aí sim, aí nós vamos começar a ter problema. No momento que nós olhamos para as orientações sobre o casamento, sobre o lar, sobre a criação de filhos, a maneira que nós devemos posicionar na sociedade, no trabalho, e nós vamos na contramão das Escrituras, aí sim, o casamento começa a ser destruído, os filhos vão ser destruídos, o seu trabalho ele vai ruir, a sua casa ela vai se despedaçar, infelizmente. A infalibilidade das Escrituras, ela diz que a Bíblia ela não nos conduz ao erro. E quando nós aplicamos esses princípios nas nossas vidas práticas, nós começamos a andar com segurança e sabedoria, porque a palavra do Senhor, ela nos conduz da maneira certa. Em Salmo 119:9 diz: como um jovem pode manter pura sua conduta? Sabe qual que é a resposta do salmista? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Jovens, meus irmãos que estão aqui, como nós podemos viver uma vida de uma conduta pura diante do Senhor? Observando a palavra dele, vivendo a palavra do Senhor. É dessa forma que nós vamos conseguir ter uma vida, uma conduta pura diante do nosso Deus. É sabermos que aquilo que a palavra do Senhor nos mostra é uma trajetória, é um caminho certo, seguro, aquilo que nós podemos confiar. Por isso em Salmo 119 também diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor, ela ilumina aonde nós estamos, e ela nos mostra o caminho ao qual nós devemos andar. Por isso nós precisamos entender que o que a Bíblia ensina não conduz ao erro, mas o que as pessoas estão ensinando, contrário ao que a Bíblia fala, aí sim, isso conduz à destruição. Quando nós aplicarmos os princípios, os ensinamentos bíblicos em nossas vidas, meus irmãos, vocês podem ter toda a segurança que vocês vão colher bons frutos disso na vida de vocês. Eu quero passar rapidamente aqui, eu só vou ler o texto, senão não vai dar tempo. A palavra de Deus, é um ponto extra, um plus. Ela é interpretável. Quando a Bíblia, a gente fala que ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela também é interpretável. O que é isso? Nós podemos ler e entender o que Deus quer falar conosco. Em 1 Coríntios 2:3 diz o seguinte: delas também falamos, não com palavras ensinadas de sabedoria humanas, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Na palavra de Deus, nós podemos ler ela, e ela não fica somente depositada nas mãos do pregador. É somente o Alerson, o Elias, o Eliezer, o Eliogessé, é somente quem prega ali que está contido a verdade. Não. Vocês têm a verdade em mãos, e vocês podem ler e interpretar. O Espírito Santo ilumina para que nós possamos estar lendo e vivendo essa palavra de Deus. Dito isto, leia a palavra do Senhor e peça para que o Espírito Santo te ilumine na leitura diária. A palavra do Senhor, e é o último ponto, ela é indispensável para nossas vidas. Por que que a palavra de Deus ela é indispensável? No final aí, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, ele pôde dizer: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado.
Ele diz a expressão, a fim de que o servo de Deus. Quando nós falamos que a palavra de Deus, elas são indispensáveis, é porque através da leitura dela, através da exposição da palavra de Deus, nós somos salvos, nós somos alcançados. As Escrituras, ela transforma o ser humano. Somente a Bíblia, somente as palavras do Senhor, ela pode transformar vidas, mudar as estruturas de pessoas que talvez nós não imaginaríamos que pudessem ser transformadas. Somente a palavra de Deus, nenhum outro livro que você for ler, que seja ele de livro de coach, que vai tentar te ajudar a superar as dificuldades, os obstáculos, livros de autoajuda, qualquer tipo de leitura, nenhuma escritura pode transformar a vida de uma pessoa. Somente a palavra de Deus produz vida. Somente a palavra de Deus produz mudança. Por isso, a evidência maior que a palavra de Deus ela é indispensável, porque no momento que ela foi lida e explicada, o Espírito Santo entrou no seu coração e produziu em você algo novo. Você é salvo e transformado pelo poder de Deus, que é quando nós lemos essa palavra, o Evangelho do Senhor, ele transforma o nosso ser. Ela é indispensável, porque ela trabalha em nossa vida, ela muda o nosso caráter, ela molda o nosso ser, ela nos orienta nas diversas áreas de nossas vidas, na família, no trabalho, em casa, como igreja, na maneira que nós devemos conduzir o culto. Em tudo nós encontramos as orientações de Deus, para nós estarmos vivendo e praticando. Seja no ambiente da igreja, seja no lar, seja no serviço, seja em qualquer lugar que você estiver. A palavra de Deus, ela é indispensável. 2 Timóteo 3:15 diz: desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-la sábio para a salvação pela fé em Cristo. Através das Escrituras nós somos salvos, somos discipulados, somos moldados. As Escrituras confrontam nossos pecados, aquilo que nós precisamos mudar e ser transformados. Ela forma Cristo em nós. Em tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 pode dizer: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela é apta para julgar os pensamentos, os propósitos do coração. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra o nosso ser, o mais profundo do nosso ser, sendo útil para a correção, sendo útil para a repreensão, sendo útil para a educação. E eu queria terminar trazendo um exemplo de uma visita que nós fomos. E pode passar no slide, fazer um favor? Na casa dos nossos irmãos Damião e Gislaine. Lá na casa deles, vocês podem ver aqui, essa parede aqui, ela está colada com as palavras, com as escrituras, toda ela. E nós chegamos lá, que nós olhamos aí, já chamou nossa atenção. Foi algo que despertou nossa intenção. E a palavra de Deus fala: ensinem a palavra aos seus filhos, falando dela enquanto estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, enquanto se deitarem, enquanto se levantarem. Devem escrevê-la nos umbrais da sua casa, nas suas portas. E eles levaram a sério isso aí. Eles pregaram na casa deles, na porta. E quando você chega lá, você se depara com as escrituras. E passa um outro. E eles também fizeram um negócio que eu achei interessante. Eles fazem questão. Quando você chega lá, eles têm as escrituras anotadas em uns rolinhos. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Aconselhe-se mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão no coração. Quando as pessoas chegam lá, eles evangelizam as pessoas, recebem pessoas nos seus lares.
A palavra de Deus, ela deve estar marcada em nossa casa, no nosso ser, em todos os lugares. Nós devemos estar lembrando, meditando nela. Eu achei isso aí muito importante, que às vezes nós não levamos em consideração a palavra do Senhor. E quando uma pessoa chega, a primeira coisa que ele olha, fala assim: olha, existe a palavra de Deus dentro desta casa. Isso é muito importante, meus irmãos. Eu queria também agradecer aqueles que têm acompanhado a nossa leitura anual. Tem irmãos que estão acompanhando a nossa leitura anual. Estamos finalizando, já estamos quase lá. Eu queria parabenizar vocês desde já por levar a sério esse compromisso tão importante. Talvez alguns parou no meio do caminho, eu sei. Mas não se decepcionem. Nós vamos começar de novo. E você, mais uma vez, vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre Cristo. Conhecer, ler a palavra do Senhor, que ela é perfeita. Ela restaura a alma. Ela trabalha em nossos corações. Ela traz satisfação para nós. Tudo isso, a palavra de Deus, ela provoca em nós. Ela causa esse efeito em nós. Porque não é algo que provém do ser humano, mas é algo que provém de Deus. E eu quero incentivar vocês a continuar para o próximo ano com essa intenção no coração de estar participando das escolas bíblicas, estar lendo em casa a sua Bíblia, estar participando do nosso grupo de leitura anual. É muito prazeroso quando nós vamos entendendo algumas coisas que nós nem imaginaríamos que nós iríamos ler. Nós passamos ali e falamos: nossa, eu nunca tinha entendido essa passagem, parece que eu nunca tinha lido esse livro. E nós vamos entendendo mais a palavra do Senhor. Criem práticas nas suas casas para que vocês possam estar lendo a palavra de Deus. Eu pude usufruir da bênção de Deus na minha vida, nos meus filhos, principalmente no meu filho Asaf. Ele começou a ler e ele está aprendendo a desenvolver a leitura nas Escrituras. Nós compramos para ele, eu indico para vocês, é a Bíblia falada para crianças. Excepcional. Ela nos mostra um caminho que depois que você lê, ela fala assim, traz algumas perguntas. Por que Moisés abriu o mar vermelho? Veio dele o poder? Veio de Deus? E ela vai trazendo algumas perguntas para que vai formando esse caráter de Deus no coração da criança. Vamos orar depois no final. Façam atividades com seus pais. Ela induz a criança a se aprofundar nas Escrituras. Façam isso, invistam nos seus filhos, na sua casa. Nós podemos receber com muita satisfação meu filho que não estava indo muito bem nas escolas. Ele começou, ele é muito agitado, ele não consegue ficar quieto. E aí chegava algumas reclamações e a gente foi lendo as Escrituras e falou: isso entristece o coração de Deus. Lembra quando Jonas temou ali com Deus, o que aconteceu com ele? E aí a gente foi usando as Escrituras para moldar uma consciência nele daquilo que é errado, daquilo que é pecado e daquilo que vem da vontade de Deus. Nós terminamos o ano com Asaf sendo um dos melhores alunos da sala dele. Orador da sala da formatura, para mim foi um privilégio. Aprendendo a ler, desenvolvendo a leitura nas palavras do Senhor. Eu não estou falando isso para me gloriar, não. Estou falando isso porque eu pude experimentar da palavra de Deus moldando e construindo o caráter do meu filho. Espero que ainda continue assim. Nós temos um grande desafio que é ensinar as nossas crianças na palavra do Senhor, que nós possamos estar construindo a nossa vida nas Escrituras, baseados e fundamentados nela. A palavra de Deus, ela é a revelação especial de Deus, inspirada pelo próprio Deus. Portanto, ela é inerrante em tudo que ela afirma, ela é infalível em tudo que ensina. Ela é claramente interpretada pelo Espírito Santo e é absolutamente indispensável para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa vida cristã. Que nós possamos estar moldando a palavra em nossas vidas, para que a gente possa estar sendo aperfeiçoado por ela. Que nós possamos estar alegrando os nossos corações no momento que a palavra do Senhor ela for aberta. E quando, às vezes, aqui não é comum, mas a gente sempre traz esse alerta, existem alguns lugares que quase não se abre essa palavra e fala de tudo menos da palavra do Senhor.
E aqui hoje nós estamos tendo o privilégio nessa igreja, através de vários irmãos, através das canções, através dos irmãos que fazem as aberturas, de ler a palavra do Senhor. Muito importante. E que nós possamos estar tendo essa prática sempre, contínua com a gente. E quando vir algum irmão, e quando vocês verem que é o irmão, seu Zezinho na escala da pregação, venham, porque não vai vir dele a palavra de Deus, ela vai vir do Espírito Santo, ela vai vir de Deus. No momento que nós abrimos, nós entendemos que o que está aqui é palavra de Deus. Então não deixamos de vir por conta do ministrante que vai estar aqui, mas venham porque o que te chama a atenção é o conteúdo que está nesse livro. É Ele que transforma o nosso ser, é Ele que molda a nossa palavra. Que o Senhor Deus, Ele possa estar transformando as nossas vidas através da sua Santa Escritura, transformando os nossos corações, e que nós possamos estar levantando esse hábito de ler cada vez mais as Escrituras. Não é fácil. Quando você começar a ler, o pessoal do grupo da leitura pode deparar com isso. Vem o desânimo, vem as dificuldades, você falha um dia, vai acumulando, e vem a carne lutando para que você não se alimente da palavra de Deus, porque o diabo sabe que quanto mais nós nos alimentamos dessa palavra, mais nós ficamos fortificados. E eu queria encerrar essa reunião, essa palavra aqui, agradecendo aos irmãos, que eu não sei se eu vou ter, ou se eu vou ver todo mundo aqui, nós não sabemos o dia de amanhã, mas pelo privilégio que eu tive de estar aqui com os irmãos nas escolas dominicais, que provavelmente a próxima escola vai ser só no ano que vem. Se Deus der vida para nós vamos estar continuando junto com o Eliezer, trazendo novos estudos. Mas eu queria agradecer a cada irmão que investiu seu tempo, veio aqui, saiu de lugares distantes, gastou dinheiro, investiu recurso para ouvir da palavra do Senhor. Eu não tenho como agradecer. Eu sou extremamente grato a essa igreja por tudo que vocês têm feito por mim e pela minha família. Eu tenho certeza, se cada irmão pudesse falar aqui, eu sei que cada um de nós temos agradecimentos a fazer. A liderança dessa igreja é extremamente contente com cada família que tem se levantado, tem chegado a essa igreja local. Nós temos desafios, temos adversidades, temos problemas que nós passamos, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é maior, é aquilo que nos une, é aquilo que nos move, é aquilo que nos levanta. E eu sou extremamente grato por cada família, por cada um de vocês que Deus colocou ao meu lado. Nós somos igreja, somos irmãos em Cristo, e eu sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue construindo essa palavra no coração de vocês, moldando a vida de vocês, e que o próximo ano, se Deus assim permitir, possa ser mais um ano de crescermos, sendo moldados, edificados pela palavra do nosso Deus. Amém?